minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Tu, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. O salmista, escrevendo o Salmo de número 16, no versículo de número 7, ele diz o seguinte: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Nós estamos aqui nessa noite para bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite para glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu convido a você que está aqui comigo nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet, que você também possa glorificar a Deus aí onde você está, assim como nós faremos aqui no templo que estamos reunidos com a família do Senhor. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus e vamos falar com Deus, vamos nos apresentar ao Senhor, vamos apresentar o nosso corpo, as nossas emoções, vamos louvar o Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Feche seus olhos e vamos então falar com Deus nessa hora. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Estamos aqui, ó Deus, para louvá-lo, para bendizer o Teu santo nome, que em todo tempo tem cuidado de nós, tem dispensado sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. E aqui agora, ó Deus,
com os nossos irmãos da fé, com a família do Senhor reunida, ó Pai, nessa noite, nós queremos bendizer, nós queremos exaltar o Teu santo nome. Pedimos a Ti também, Pai querido, que o Senhor possa falar ao nosso coração durante todo o tempo que estivermos aqui reunidos, através das canções, através das leituras bíblicas, através, ó Pai, da ministração da Tua palavra, através também, ó Pai, do sacramento da celebração da ceia do Senhor. Deus, fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fale conosco, Deus, é o nosso desejo, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no Salmo 16. Nós vamos fazer a leitura de todo o saltério, e eu quero então convidar você, à medida que você for encontrando, se você pudesse colocar de pé, fique de pé, para que a gente possa fazer a leitura do Salmo 16. São 11 versículos, nós vamos fazer essa leitura em uma só voz. O Santo de Deus, hino de Davi. Diz assim o texto, vamos lá? Guarda-me, ó Deus, porque em Ti digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as minhas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? É esse Deus que nós estamos aqui para adorar, para glorificar o nome dele. Nós vamos cantar um hino de número 147, quando alma sequiosa. Se você ainda em pé, nós vamos estar entoando esse cântico aí.
Podeis assentar. Quero pedir ao nosso irmão presbítero Wellington, que seja fazendo uma oração de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa neste momento. E agradecidos, ó Pai, porque o Senhor mesmo nos conduziu a estar aqui. E estamos aqui, ó Pai, para adorar e engrandecer o Teu grande santo nome, ó Pai. Ó Deus, que esse culto, nessa noite, seja exclusivo para Ti somente, ó Pai. Que os nossos pensamentos, os nossos gestos, o nosso falar, seja inteiramente para louvar o Teu nome nessa noite. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, o capítulo número 1. Vamos fazer a leitura de forma alternada a partir do verso 5 até o verso de número 10. Primeira epístola de João, capítulo 5, capítulo 1, melhor dizendo, o versículo 5 até o verso de número 10. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Diz assim o texto: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Estamos aqui nessa noite, nós já reconhecemos que Jesus é aquele que nos ajuda, que nos protege. Agora nós vamos reconhecer esse Deus que através do seu Filho Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. E você não tem saída, porque conforme diz o verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E agora, pastor, eu estou perdido, o que eu vou fazer? O próprio texto responde para nós, que ele diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e elevar o seu pensamento a Deus, e você faça essa oração ao Senhor, confessando as suas falhas, confessando as suas iniquidades, pedindo ao Senhor que Ele é poderoso, tem poder para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. Então vamos fazer essa oração de confissão de pecados nesta hora. Convido o nosso irmão presbítero Hamilton que eleve ao Senhor uma oração de confissão nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Santo Eterno, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Obrigado, Pai, por este momento de culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós. Estamos aqui reunidos na Tua presença como uma grande família do Senhor. E viemos para adorá-lo, porque só o Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. E neste momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor o perdão por todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros e omissões.
Sabemos que nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado e que, eventualmente, nós podemos pecar. E nós temos esse Deus, que é um advogado junto ao Pai, que nos liberta e nos livra de todo o pecado. E nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, confessando ao Senhor os nossos pecados, que o Senhor nos livra de todo o mal, que cada dia possamos prosseguir na nossa vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus ensinamentos. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 111, queridos, diz o seguinte: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Eu convido a equipe de música aqui à frente agora. Eles vão nos conduzir aos hinos, aos cânticos de louvor ao Senhor nosso Deus. E você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você é nosso convidado também a depositar a sua oferta, o seu dízimo, ao Casofilácio. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nesse momento de louvor, nós vamos declarar ao nosso Deus aquilo que Ele é, os atributos que Ele tem. Essa canção diz que Deus é santo, poderoso, digno de louvor. Ele é o alfa, o ômega, o príncipe da paz. Que nós possamos declarar isso, louvar ao nosso Deus e agradecê-lo. Vamos colocar em pé, cantar com alegria, com ânimo ao nosso Deus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te seguirei, Te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei, pra sempre, ó Deus. pra sempre, ó Deus. Vou Tu és o cantar e adorar ao Senhor, que é santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Vou dançar e adorar ao Senhor, que é santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te seguirei, Te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei, pra sempre, ó Deus. pra sempre, ó Deus. Vou Tu és o cantar e adorar ao Senhor, que é santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Vou cantar e adorar ao Senhor, que é santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Príncipe da paz, e eu vou viver pra
e eu vou viver pra ti. Não sei como você chegou aqui nessa noite, como está o seu coração, mas eu espero que todos nós saímos daqui com a certeza de que o amor do nosso Deus nunca falha, que Ele é fiel e Ele nos vê, sabe aquilo que a gente tem passado. E nós não precisamos nos abalar, porque temos essa certeza de que Deus é fiel. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
porque Ele não falha, nós podemos confiar que Ele é poderoso para poder nos salvar. Seja salvar a nossa alma, que hoje nós estamos celebrando isso através da ceia, ou nos salvar, né, dos problemas, das aflições. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar na Tua casa para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nesse momento, Senhor, abençoar Teu servo que irá trazer a palavra nessa noite, que ele possa pregar, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor.
Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Os irmãos, podeis assentar, as crianças até 10 anos podem vir aqui à frente, nós vamos estar orando com elas. Hoje tem menino, hoje, hein? Ó. Hoje tem. Tá aqui, a mamãe tá vindo. Ó. Pronto, a mamãe já veio. Vamos estar orando, né? Orando por eles. Feche os olhinhos vocês aqui, vamos estar orando, vamos? Deus, obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua graça no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dispensado sobre nós toda sorte de bênçãos. E aqui está, ó Deus, prova da Tua bondade, que é a herança que o Senhor tem dado a nós como Seus filhos, que são os nossos filhos. Ó Deus, agora que eles vão se retirar, ó Deus, para ter um momento de palavra, que não é brincadeira, não é um passar de tempo ali na sala, não é para tirá-los daqui, para atrapalhar, mas ali fora, ó Deus, eles estarão sendo ministrados, ó Pai, com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer com que cada coraçãozinho desse aqui, ó Deus, possa ouvir a Tua palavra e arrepender dos seus pecados e ainda em terra infância, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Nós cremos que a palavra do Senhor é poderosa para fazer isso no coração dessas crianças. Assim nós oramos, assim nós colocamos elas diante do Senhor e pedimos que o Senhor use as professoras para ministrar o coração delas. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, enquanto eles estão saindo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos aí, né, numa série no livro de Marcos, e hoje eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 9, a partir do verso 42 até o verso de número 48. Marcos, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura aí do verso 42 até o verso de número 48. E eu quero pedir que você me ajude aí na leitura, fazendo a leitura dos versos pares. Livro Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 42 até o 48, os tropeços. Diz assim a palavra do Senhor: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, mais uma vez, nós elevamos a nossa voz a Ti, e depois de termos cantado louvores ao Teu santo nome, depois de termos entregado os nossos dízimos, as nossas ofertas, de ter confessado os nossos pecados, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa falar ao nosso coração,
Que o Senhor ministre, ó Pai, nas nossas vidas nessa noite, e que possamos sair daqui, ó Pai, decididos de ter uma vida mudada, transformada. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida mudada e sigamos conforme o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Fale conosco, Deus, é o nosso pedido, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero iniciar a nossa meditação nessa noite fazendo algumas perguntas para que eu e você possamos meditar nesse assunto. Você já parou para pensar qual é a razão ou quais são as razões que as pessoas buscam a Deus? Ou melhor, se eu perguntasse para você qual é a razão principal que você procura Deus? Ah, pastor, as pessoas procuram a Deus porque elas têm medo. Elas com medo, então, elas procuram a Deus. O medo da punição, o medo da injustiça, o medo de não buscar a Deus. Ah, Deus vai pesar a mão sobre a minha vida, vai pôr enfermidade na minha casa, vai fazer com que eu perca o emprego, vai trazer dificuldade para mim. Então, muitas pessoas procuram a Deus por medo daquilo que Deus, ou do que aquilo que pode acontecer em suas vidas. Algumas pessoas procuram a Deus porque precisam, como nós acabamos de cantar, sabe que Deus tem poder para salvar, então busca a Deus em prol dessa salvação, com medo de ir para o inferno, então procura Deus. É medo também. As pessoas também buscam a Deus porque percebem que elas precisam de ser abençoadas por Deus, precisa de ser protegidas, precisa de ter saúde, precisa do alimento. Então veja que muitas pessoas procuram a Deus por seus motivos legítimos, mas isso não é o primordial daquilo que nós precisamos buscar a Deus. Eu entendo que nós precisamos buscar a Deus porque nós temos que ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Muitas pessoas, então, embora sejam movidas a buscar a Deus por essas razões, existe uma razão maior, existe uma razão mais nobre que deve mover a mim e a você, as pessoas, a buscarem a Deus. E você pode perguntar assim: pastor, que razão é esta? Que razão é que eu preciso ter para buscar a Deus? É justamente, querido, nós precisamos buscar a Deus para ter um relacionamento em santidade com o Senhor, que começa aqui na terra e continuará na eternidade quando nós estivermos com o Senhor. E é isso que nós encontramos no Antigo Testamento. Se você voltar os seus olhos ou trazer a sua memória, o que acontecia lá no Jardim do Éden após a criação? Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e no final do dia, na virada do dia, Deus descia para conversar com quem? Com Adão e Eva. E o que ele estava fazendo com eles? Tendo relacionamento, relacionando com eles. Mas o pecado entrou. Esse relacionamento, ele foi quebrado. E agora então o homem foi separado dessa intimidade, dessa comunhão com Deus. Mas veja, Deus sendo misericordioso, Ele prometeu então vir alguém para restaurar esse relacionamento, essa intimidade. E aí a gente vai perceber que durante todo o tempo, principalmente ali no Pentateuco, nós vamos ver Deus falando com o povo: olha, eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. Em relacionamento, vai ter um relacionamento com Ele. Então nós vemos então que Deus, Ele procura relacionar com os seus servos. E aí começa lá em Gênesis e termina no Apocalipse. Abra sua Bíblia aí para mim, por favor. Olha para você ver o que diz aí então, Apocalipse capítulo 21, o verso 3. Apocalipse 21,
o verso é o verso de número 3. No finalzinho da nossa Bíblia, olha o que está falando para mim e para você. Apocalipse 21, verso 3. Vamos ler lá todo mundo juntos? Olha lá para você ver. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão. Amém? Olha para você ver que interessante. Ainda no versículo 7, no mesmo capítulo 21, olha o que ele vai dizer. Vamos lá, todo mundo juntos? Pois lá, o verso 7, vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém? Olha para você ver, quando você abre a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 1, se eu não estiver enganado, o verso 21, vai dizer assim, ó: e ela dará à luz a um filho, colocará o nome dele de Jesus, e ele será o salvador de quem? Do seu povo. Olha que bênção! Então veja que após a queda do homem, Deus então quer restaurar, quer que eu e você tenhamos essa intimidade com Ele. Agora, quem é o povo de Deus? O povo de Deus agora é a igreja dele, é eu e você, somos nós. Deus quer que eu e você tenhamos então esse momento de relacionamento, de intimidade com o Senhor. O texto que nós acabamos de ler, nós estamos então nessa corrida, nós estamos aqui nessa meditação na série de Marcos, e agora chegou no momento onde Jesus está chamando os seus discípulos a fazer uma escolha, a ter um momento de separação entre o que eles estavam pensando com aquilo que eles queriam para a vida deles. O texto é muito desafiador, e Jesus então vai chamar os seus discípulos a uma ruptura, vai chamar os seus discípulos a uma tomada de decisão, a uma análise, a eles pensarem o que eles queriam da vida. Assim como eu e você, queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer de mim e de você. Porque tem muita gente inserida na igreja, dentro das igrejas, mas que não querem ter o compromisso com o Senhor, achando que por fazer parte de um contingente de igreja, vai ter a sua salvação garantida. Mas cuidado, você pode estar inserido no nosso meio, você pode cantar, ser batizado nessa igreja, você pode ter casado nessa igreja, mas pode chegar o dia que você fechar os olhos nessa terra e não abri-los na eternidade onde você queira passar. Por isso o texto é muito desafiador, e eu quero então convidar você, querido, para que nós possamos então meditar sobre o propósito de relacionarmos, de um relacionamento de santidade com Deus. Porque Deus, Ele quer que nós relacionamos com Ele, mas não um relacionamento de qualquer jeito. Você que está na flor da idade, na juventude, que está querendo arrumar uma namorada, pense comigo, você gostaria que a sua namorada namorasse com você e com a galera toda da igreja? Não vai querer. Você que é casado, você queria que o seu esposo relacionasse com você e com demais mulheres aí para fora? Não vai querer. E Deus também, querido, está nos chamando para que eu e você possamos ter um relacionamento de intimidade com Ele. Nós precisamos tomar essa decisão, né? Então, Deus vai usar aqui, Jesus vai usar expressões fortes aqui, para trazer a lucidez ao coração deles, que não era brincadeira aquilo que ele estava falando. Então, queridos, eu quero convidar você para que você medite comigo nisso que eu entendo que o texto está dizendo para mim e para você. Deus quer que cada um de nós tenhamos esse relacionamento de santidade com Ele. E qual que é esse propósito, pastor, desse texto está inserido aqui? A primeira coisa que eu vejo é a integralidade da nossa vida. Olha o que o texto vai dizer nos versos 43, 45 e 47, na parte A. E se
tua mão te faz tropeçar, corta. Porque é melhor você entrar, ele vai dizer aí, entrares maneta na vida, do que ter das duas mãos e irem para onde? Para o inferno. E aí, ele vai falar no verso de número 45, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares da vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno. 47, e se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, e é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, e seres lançados no inferno. Em outras palavras, o que Jesus está convidando eles aqui, é que em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos relacionar com o Senhor em santidade. Ele vai usar 3 elementos aqui. Ele vai usar as mãos, os pés e os olhos. E olha que interessante, porque cada um de nós lidamos com dificuldades específicas nas áreas da nossa vida. Algumas pessoas, mesmo buscando ao Senhor, mesmo tendo essa vida de intimidade, têm dificuldade, porque essa dificuldade tem um temperamento muito forte. Às vezes as pessoas buscam o Senhor, mas têm dificuldade de lidar com algumas questões financeiras. Queridos, quando Deus nos chama a um relacionamento de santidade com Ele, Ele quer que haja integralidade, é um todo, não é apenas uma parte da nossa vida que Deus quer. Deus quer que nós sejamos totalmente confiantes nele, mas nós muitas vezes parece que terceirizamos algumas áreas da nossa vida. Aqui eu vou servir a Deus com integridade, mas aqui, Deus, eu tenho minhas coisinhas guardadas aqui, então deixa quieto aqui, que aqui eu me viro. Não é isso, querido, que Deus quer da minha vida e de você. Então veja que ele vai trazer a primeira ideia aqui das mãos. E o que isso significa? As mãos é o meio das nossas ações. Então veja, o Senhor Jesus nos chama para que as nossas ações, o nosso agir no dia a dia possa ser em santidade a Ele. E aí eu pergunto, aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na faculdade, na escola, tem reverberado que você tem uma vida santa com Deus? Aquilo que você tem feito aonde os olhos do pastor não estão, aonde os olhos dos presbíteros não estão, onde os olhos do pessoal da igreja não estão, será que você tem sido alguém que tem vivido essa santidade com o Senhor? Ele vai falar dos pés também. O que significa os pés? Os nossos pés indica qual a direção nós estamos caminhando, queridos. Qual que deve ser a nossa direção? Nós devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós queremos seguir por algo que é Cristo, mas queremos passar por alguns atalhos. E Deus não quer isso de mim e de você. Deus está querendo que eu e você sigamos aquilo que Ele tem apontado para mim e para você. Qual é o caminho que Deus está nos seguindo, está nos orientando a passar, queridos? É o caminho de santidade, é o caminho de confiarmos nele, é o caminho que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, no nosso coração. Tem muita gente que os mesmos pés que têm trazido ele para a igreja, têm levado ele para lugares onde com certeza Jesus não entraria, não estaria. Agora a pergunta que eu faço a você, querido, você tem uma vida de santidade ao Senhor? Mas aonde os seus pés têm te levado? Aonde você tem ido? O Senhor Jesus está trazendo à tona aqueles discípulos, pondo eles à prova naquele momento. Como nós também, queridos, temos que parar muitas vezes de brincar de ser crentes.
e servir ao Senhor. Nós estamos diante da ceia, que representa o amor de Deus por nós. Cristo morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E Ele requer de nós, no mínimo, gratidão e serviço, e servir a Ele com alegria, com integridade da nossa alma. E a gente muitas vezes fica brincando. Ele vai falar dos olhos. Tudo aquilo que nós vemos, desejamos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que também se relacione com santidade a Deus. E agora eu pergunto, o que você tem visto? O que você tem visto lá no seu celular, onde não tem ninguém perto? Será que tem revelado que você tem buscado a Deus em santidade? Porque tudo aquilo que os nossos olhos vê, o nosso coração começa a cobiçar. O nosso coração começa a desejar. Os olhos são a entrada das coisas para nosso ser, para o nosso interior. E aqui o nosso coração, que é essa máquina de fabricar coisas, ela começa a fabricar coisas que muitas vezes não é aquilo que Deus quer para mim e para você. Mas veja que o Senhor Jesus está chamando a atenção deles, porque eles precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam tomar uma decisão que valeria para o resto da vida deles. Porque Ele está falando de vida, não é qualquer vida. Ele está falando da vida eterna, que só poderemos entrar nessa vida eterna se nós tivermos uma vida de santidade com o nosso Deus. Só poderemos entrar nesse lugar preparado para aqueles que são tementes a Ele, quando nós mudarmos o nosso modo de viver, o nosso modo de andar, o nosso modo de olhar as coisas, o nosso modo de fazer as coisas. Pastor, tem alguém que fez essa mudança? Tem. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem santo, não era? Um homem boníssimo, era? Um homem honesto, era? Não era. Zaqueu era um pecador, um roubador. Mas veja você que quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele muda completamente a sua vida. Ele levanta diante, de Jesus e se mostra arrependido. Propõe restituir o que ele roubara, a quem ele roubara. Queridos, naquele momento, Zaqueu estava consagrando as suas mãos. A sua decisão era apresentada diante do Senhor. Estava consagrando os seus olhos, porque os seus olhos se voltaram para Deus. Estava consagrando os seus pés, porque Ele estava dando um novo direcionamento na sua vida. Veja, eu e você também, queridos, nós precisamos e podemos fazer isso. Aonde você quer passar o resto da sua eternidade? No céu ou no inferno? Pastor, é claro que é no céu. Mas para que você possa passar a sua eternidade no céu, querido, você precisa tomar uma decisão hoje, agora. Não deixe para amanhã, porque como diz aquela canção, amanhã pode ser muito tarde. Mas como tem sido a sua vida? Quais as áreas na sua vida que precisa ser mudada? Quais as áreas da sua vida? Pastor, os meus olhos, eu tenho visto coisas. Pastor, eu tenho andado em lugares. Pastor, eu tenho feito coisas. Querido, enquanto tiver o fôlego de vida, Deus está nos dando a oportunidade de mudar de vida, de transformarmos a nossa vida, de seguir um novo caminho. Então eu não sei como você se chegou aqui, se você tem andado nos bons caminhos do Senhor, se você tem olhado coisas que têm trazido consagração, que têm trazido assim para o seu coração crescimento, louvado seja Deus. Mas se você não tenha, pare um pouco, pense um pouco e volte, que ainda há tempo. Jesus está chamando aqueles homens a tomar uma decisão. Qual que é o propósito de relacionarmos com Deus? Primeiro, é que nós possamos servir ao Senhor com a totalidade da nossa vida. Nós temos um movimento crescente na sociedade,
que as pessoas, elas querem servir ao Senhor e vêm servir ao Senhor. No domingo, como nós falamos, coloca a roupa de crente, vem à igreja, canta louvores, ouve a mensagem, uns até choram, mas quando chega na segunda-feira, esquece tudo aquilo e começa a praticar coisas que não condiz com aquele que tem Jesus Cristo no seu coração. Ah, pastor, na igreja eu vou servir a Deus, mas aqui no mundo é a minha profissão. Balela, mentira, cuidado. Você é um ser que deve glorificar a Deus, que deve servir a Deus em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, por onde eu e você andarmos, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E Deus está nos chamando, Deus está nos exortando, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Segunda coisa que eu vejo aqui nessa texto que nós estamos meditando, é que Jesus quer mostrar para eles o significado da vida. Eu me lembro do tempo da pandemia, muitas pessoas começaram a valorizar a vida, porque estava ali vivendo a iminência da morte por qualquer hora. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos compreender o que é a vida. Nós precisamos pensar no significado da vida, porque olha o que diz aqui o verso 43, 45 e 47, agora a parte B. Olha para você ver, pois é melhor entrares maneta na vida do que as duas mãos ires para o inferno. Olha o que ele vai dizer, 1,45, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno. Verso 47, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos seus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno. Queridos, olha para você ver que interessante o que ele está trazendo. O Senhor Jesus fala a respeito daqueles que partem daqui e entram na vida depois da morte. Para alguns, morreu, acabou tudo. Não existe uma vida após a morte. Queira você crer nisso ou não. Hernandes Dias Lopes, ele traz algo muito interessante sobre isso, que ele fala sobre o céu e o inferno. Ele fala que o céu existe no final de uma vida de quem tem Jesus no coração. Mas ele também diz o contrário, que o inferno existe, e ele está no final de uma vida de alguém que não tem Cristo no seu coração. E olha o que ele está dizendo. Ele está falando algo muito interessante. Então, quando ele diz que aqueles que partem daqui entram na vida, significa o quê? Tenho certeza que você... Quer ver? Deixa eu fazer uma enquete aqui, bem rapidinho aqui. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Bem rapidinho. Quem quer ir para o céu? Tem gente que não está querendo levantar a mão, está com medo. Você quer ir para o céu? Levanta a mão. Quer ir para o céu? Diga amém. Amém. Beleza. Mas deixa eu falar para você, para ir para o céu tem que morrer. Você quer morrer aqui agora? Cadê o amém bem forte? Amém? Será mesmo? Esse amém ficou mais duvidoso, né, Natália? Você viu aí? Todo mundo quer ir para o céu. Por que isso? Porque querendo ou não querendo, a gente acha que a vida aqui na terra é muito boa. A gente pensa que aqui é muito bom. Ontem nós estávamos lá no Congresso Sinodal e o pastor Arlos pregando lá, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, tem muita gente que quer que Jesus venha, tem muita gente que quer ir para o céu, mas se ele pudesse fazer um combinado com Deus, falar ali assim, Deus, eu quero ir para o céu, mas permita eu terminar minha faculdade. Senhor, eu quero ir para o céu, mas permita eu casar. Agora que chegou a minha vez, se eu ver e eu não casei. A gente vai tentando, negociando com Deus assim, porque queremos, né, viver essa vida aqui. Mas veja que o Senhor Jesus, querido, está propondo para nós aqui algo muito interessante.
porque a gente pensa que aqui é muito bom, mas o texto vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Nós precisamos ter essa convicção. Nós não conseguimos descrever o que tem lá no céu. Da mesma forma, nós não conseguimos descrever aquilo que vai estar lá no céu. Eu não quero nem saber o que tem lá no céu, porque eu tenho a plena convicção que quando o meu tempo acabar aqui, eu estarei morando na eternidade com o meu Senhor. Então, o que tem do lado de lá, da parte do inferno, eu não quero nem saber. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele traz à mente daqueles discípulos algo muito interessante, porque Ele vai falar aqui do inferno, e a palavra inferno aqui está traduzido pela palavra Geína. E Geína, o que era Geína? Lá no tempo do rei Josias, era o lugar onde o pai dele fazia sacrifícios ao deus Moloque. Crianças eram sacrificadas, coisas eram sacrificadas, mas quando o rei Josias ele assume o trono, ele faz uma limpeza, uma reforma religiosa, e aquele lugar então que era consagrado ao culto ao deus Moloque é destruído, mas aquele lugar agora é o lugar onde todo o lixo de Jerusalém era jogado. Ali o fogo não se apagava, porque tinha muito lixo, era queimado incessantemente, porque tinha muito lixo. Então o que ele está dizendo, querido, é que lá no inferno vai ser um lugar de tormento, vai ser um lugar horrível de se estar. Então veja o que ele está dizendo, se no céu é o lugar preparado para os seus, há um descanso preparado para nós, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que vivem essa vida dúbia, eles vão ter um sofrimento para o resto da vida. Ele vai falar aí do verme não consumir. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um animal em putrefação. Os vermes comendo, assim, aquelas larvas comendo. Agora imagine você, as larvas comendo aquele lixo, e eles continuando vivos, sofrendo, padecendo. Esse é o lugar que o Senhor Jesus está falando, que aqueles que não relacionarem com Ele em santidade, vai estar. Mas eu quero crer, em nome de Jesus, que aqui nesse lugar, não tem ninguém que vai parar no inferno. Eu quero crer, mas para isso, eu e você precisamos ter a nossa vida de santidade com o Senhor. E a pergunta volta a soar no nosso ouvido, no nosso coração. O que você tem feito da sua vida? O que suas mãos têm feito? Aonde os seus pés têm te levado? O que os seus olhos têm visto? Deus está dando aqui a eles, mostrando para eles o que eles precisam fazer. Esse lugar, o inferno, esse fogo não vai se apagar. Você sabe por quê? Porque não existe nenhum elemento que pode apagar. Quando você liga para o bombeiro que está passando, está tendo fogo em algum lugar, os bombeiros estão correndo, assim, chega lá no lugar do acidente, tem o jato d'água, tem pó químico, tem espuma química, que vai apagar o fogo. Mas não nesse lugar, querido. O fogo não irá se apagar. A única coisa que poderia apagar é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E louvado seja Deus que um dia nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Graças a Deus que um dia Ele foi lá, o sangue derramado na cruz remove culpa, que nos torna favorável a nós, que tira toda a ira divina sobre as nossas vidas. Queridos, então veja que Jesus veio para resgatar o seu povo, veio para restaurar o seu povo, mas Ele quer que eu e você tenhamos uma vida de santidade com Ele,
porque essa vida de santidade vai nos levar, que quando tudo aqui acabar, quando o Senhor dar o aviso, as trombetas serem tocadas, aqueles que estão vivos vão ter seus corpos transformados, os mortos em Cristo serão ressuscitados, e todos nós entraremos para a eternidade com o nosso Pai Celestial. Então nós precisamos, queridos, a Bíblia está aqui para nos mostrar, para nos apontar o caminho, para nos apontar a direção. O sacrifício já foi feito. Cristo morreu na cruz para que eu e você tenhamos a vida eterna. Cristo morreu no Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí, em santidade ao Senhor, nós vamos viver uma vida nessa terra, passando por lutas, por tribulações, mas nós vamos ter uma vida de santidade, porque o Senhor requer isso de mim e de você. Se você quer morar no céu, se você quer morar na eternidade, você precisa ter uma vida de santidade com o Senhor. É difícil? É, mas não é impossível, porque aquele que começou a boa obra em mim, ele há de completar até o dia de Cristo. Tenha essa disposição, porque depois disso tudo, a terceira coisa que eu quero trazer para você, para nós encerrarmos, é que o Senhor Jesus, Ele quer que os seus discípulos tenham uma ruptura, uma mudança de vida, e nós precisamos ter essa mudança. Se nós queremos ir morar no céu, nós precisamos fazer essa ruptura. Ruptura com quem, pastor? Com o mundo. Ruptura com tudo aquilo que nos afasta de Deus. E agora eu posso falar com você, o que tem te afastado de Deus? É as amizades? Corta fora. É os jogos, os vícios, é a droga, é o homossexualismo? Tira, elimina. Porque isso não é viver uma vida de santidade. Isso é viver uma vida onde nós estamos satisfazendo a nossa carne. Mas o Senhor Deus, Ele nos chama a romper com tudo aquilo que nos impede de ter uma vida santa com Ele. E agora você é inteligente o suficiente para fazer uma análise na sua vida. Você tem capacidade de olhar para a sua vida e com toda sinceridade, Deus, o que eu tenho feito que está errado? Você já teve a coragem de fazer essa oração para Deus? Deus, o que eu tenho feito que não está te agradando? Pastor, eu tenho medo de fazer essa oração. Por que você tem medo? Porque Deus vai falar. E tem coisas que eu não posso romper. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você entende que tem coisas que você não pode entregar para Deus, então quero dizer para você, com toda a sinceridade e amizade que eu tenho com você, reveja os seus conceitos. Porque se tem alguma coisa que você tem tentado esconder de Deus, provavelmente é isso que está te afastando dele. Então, rompa com isso tudo e venha, que Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Eu nunca vi alguém que entregou para Cristo que foi desamparado por Ele. A vida pode ser difícil, sou Guinel, não é? E ela é difícil para o servo do Senhor. Mas existe uma promessa, que aqueles que perseverarem até o fim, eles vão receber o quê? E quem quer receber essa coroa da vida eterna, diga amém. Então eu e você, queridos, nós precisamos fazer essa análise na nossa vida. Nós precisamos fazer essa ruptura com o Senhor. Lá em casa, vou partir para o encerramento. Lá em casa, quem não foi lá em casa, na parte da frente, Manuel, é jardim, é grama. E grama é muito bonito, mas dá um trabalho. Não imagine você está construindo uma casa, não queira plantar grama, não. Fácil não, tá?
Eu vou falar para você por quê. Porque tem dia que o mato está desse tamanho assim. Aí chega segunda-feira, o pastor vai suar, vai exercitar, vai desestressar. Aí pega a máquina, ou chama o Lindomar de vez em quando para ir, né, Lindomar? Lindomar é um jardineiro bom. Aí nós vamos lá e limpa, fica tudo bonitinho. Tem umas ervas daninhas que crescem no meio daquele mato lá, que você tem que arrancar na raiz. Porque se você passar aquele trem lá de girar lá assim, ó, na outra semana... Só que tem dia, dona Jandira, que eu estou cansado. Aí eu passo aquela, sabe, assim, não mato os matos. Aí, dona Terezinha, 10 dias, 15 dias, está eu lá fazendo serviço de novo. Porque não arrancou na raiz. Assim também é a vida daqueles que fica guardando seus pecados de estimação dentro do coração. Ele vem, tem um momento maravilhoso com Deus, abandona aquilo, mas ele não jogou fora. Aí quando vem a situação difícil, ele lembra daquele negócio, e vai lá e tira de novo, e fica sofrendo, padecendo. Querido, em nome de Jesus, quais são as ervas daninhas que estão plantadas no seu coração? Arranque, jogue fora, e deixa Deus trabalhar nesse coração, porque Ele tem poder para isso. Não foi isso que você cantou na última música? Cristo move as montanhas, move as ervas daninhas, move os pecados. Cristo tem poder para salvar dos nossos pecados, salvar daquilo que nos atrapalha de ter uma vida de santidade com Ele. Então eu quero desafiar a você, nessa última oração, querido, colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus, que os seus olhos têm visto, tem trazido crescimento, ou tem te levado para mais longe de Deus? Aonde os seus pés estão te levando? É para as coisas do eterno, ou para longe das coisas de Deus? O que as suas mãos estão fazendo? São coisas que glorificam a Deus, ou são coisas que entristecem o coração de Deus? Jesus está chamando aqueles discípulos. Vocês querem caminhar comigo? Vocês querem entrar no céu, na vida eterna? Então veja o que vocês estão fazendo. E mude de vida enquanto é tempo. Eu creio que Deus tem poder para salvar o mais vil pecador. Eu não sei o que você tem feito, o que você tem vivido, mas eu creio naquilo que eu cantei. Cristo move as montanhas. Cristo tem poder para salvar. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, querida. E nesta oração, eu queria que você fizesse aquela oração que está lá no Salmo 139. Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há algo mal, algo ruim, algo que precisa ser mudado, transformado. Vê se há algo aí, Deus, que precisa. Fale comigo, Deus. O Senhor nos convida a fazer uma análise, um exame da nossa vida. Porque o relacionamento que Deus quer conosco envolve os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos pés. Os desejos do coração, as ações da nossa vida, o direcionamento para caminharmos em direção àquilo que Ele quer. O Senhor Jesus nos chama para entendermos o significado da vida. Nós não devemos pensar na vida apenas como um presente material. Nós precisamos pensar na vida eterna. Aonde você vai passar a sua eternidade? O Senhor Jesus nos chama para essa avaliação, para tomar uma decisão, para deixarmos de postergar. Querido, se o teu coração aí está queimando, se Deus está soprando nos seus ouvidos aquilo que você precisa mudar,
Não tenha medo. Ah, Senhor, se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Ah, se acontecer isso. Querido, confie que o Deus que está te chamando a ter essa vida de santidade é o Deus que vai promover os meios, a forma para que você viva essa vida de santidade. Rompa com aquilo que tem que ser rompido. Deixa para trás. Siga essa novidade de vida que Deus tem colocado diante de ti. Entrega para Deus. Descanse. Senhor, eu preciso tomar decisões. Decisões que vai afetar a minha vida. Mas eu quero tomar essa decisão. Porque a decisão que eu tomar hoje vai me levar a ter uma vida de santidade com o Senhor. Vai fazer com que eu volte para o Senhor. Ainda que eu tenha bens materiais perdidos. Ainda que eu sofra no primeiro momento. Como diz a Bíblia, que aquele que não perder a vida por amor a Cristo não é digno de tomar a cruz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, peço ao Senhor nessa hora, o Senhor que sonda mentes e corações, o Senhor que, como nós cantamos, tem poder para salvar, tem poder para transformar, o Senhor, ó Pai, que através do Seu Santo Espírito que queima no nosso coração, nos apontando a direção, falando aquilo que nós precisamos mudar. Ó Deus, eu rogo do Senhor, que o Senhor passe no meio da sua igreja, visite cada irmão que aqui está, ó Deus, que às vezes está cansado de sofrer, que às vezes, ó Pai, não tem forças para abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Aqueles, ó Pai, que estão com medo de fazer essa ruptura, porque aos seus olhos vai perder coisas materiais. Ó Deus, mas se preciso for, que percamos bens materiais, mas que alcancemos essa vida de santidade com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, faça cair por terra todo esse sentimento de medo, de perda, porque aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor abençoa, e bem nenhum irá faltar os que temem ao Senhor. Por isso, ó Deus, que esse coração não tenha medo, que esse coração não fique preocupado, que esse coração descanse no Senhor, sabendo que o Senhor, Deus, tem poder para salvar, tem poder para transformar, tem poder para mudar a história, tem poder para mudar a nossa vida. Por isso, ó Deus, uma palavra dura que o Senhor Jesus falou com os discípulos naquele momento, que às vezes pode ser dura aos nossos olhos, mas que possamos ser como Pedro. Para onde nós iremos, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que esta palavra possa encontrar um lugar no nosso coração, que possamos sair daqui, ó Pai, desejosos de mudanças, de transformações, que possamos buscar, ó Deus, conforme diz o salmista no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que não sejamos só o nosso clamor, mas que possamos buscar, ó Deus. Ajude-nos, fortalece-nos, para que possamos ter essa mudança na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor esse coração,
esse irmão, essa irmã, essa boca que está confessando o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa ouvir essa oração e dispensar sobre essa vida graça, misericórdia, perdão e força para continuar a vida agora com a vida mudada, transformada para a honra e para a glória do Senhor. Deus, essa é a nossa oração, Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu quero convidar você. Nós vamos passar um segundo momento do nosso culto, que é a ministração da ceia do Senhor. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente. Quero chamar também o reverendo. Toda vez eu esqueço. Eu não sei se é Emanuel ou Manuel. Manuel. Quero convidar também nosso irmão, o reverendo Manuel, ele estar aqui no Brasil, né? Em janeiro ele vai assumir um campo lá em Rondonópolis, mas vai ficar aqui esse resto de ano conosco, então nós vamos usá-lo, né, Manuel, para nos ajudar e ser bênção no nosso meio. Então você que vai participar da ceia, querido, a palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e tendo dado graças o partiu. Esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também pegou o cálice e tendo dado graças o disse: esse é o sangue da nova aliança. A ceia do Senhor é um meio de graça. Nós, pelos nossos pecados, não tínhamos condições de participar da ceia do Senhor, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, levar o seu pensamento a Deus e orar ao Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba do cálice. Da mesma forma que a ceia é bênção de Deus, ela também pode se tornar maldição na vida daqueles que participam da mesa de forma indigna, porque ele vai dizer: eis a razão, porque muitos dormem, e o dormir ali é morte espiritual. Eu não quero que você seja amaldiçoado por participar da ceia de forma indigna, mas o desejo do meu coração é que você se apresente a Deus. Se tiver algum problema que a pessoa está aqui para você resolver, resolva. Mas se não estiver aqui, pastor, eu faço um compromisso, não comigo, com Deus, que ao sair por aquelas portas, eu vou atrás, vou consertar minha vida, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Mas se você entende que alguma coisa te impede de participar da ceia, não participe. Procure o pastor, procure o conselho, converse com esses homens de Deus, que eles vão te orientar, e num próximo momento, você participe da ceia do Senhor. Vai ser bênção na sua vida. Então curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus. Deus, nós estamos diante da ceia do Senhor. A ceia não é da igreja presbiteriana, muito menos da quarta igreja. A ceia é do Senhor, e nós chegamos a Ti, ó Pai, e mais uma vez pedimos perdão dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Antigamente era necessário um cordeiro ser imolado, o sangue aspergido, para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Agora, com a vinda de Cristo, o Cordeiro Santo, imaculado, Ele apresentou como sacrifício em nosso favor. O seu sangue foi derramado ali naquela cruz, para que nós pudéssemos ter as nossas vestes lavadas no sangue de Cristo, para que tivéssemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Cristo morreu, mas o terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte
e nos dando a vida eterna. Ó Deus, que esse momento seja um momento especial na nossa vida, que possamos relembrar o sacrifício que Cristo fez por nós. Deus, nós queremos consagrar esses elementos a Ti. Sabemos que foram feitos por mãos pecaminosas, que o produto da videira não vai deixar de ser o produto da videira, que o produto do trigo não vai deixar de ser o pão, mas nós entendemos o que esses elementos significam. O produto da videira, o sangue de Cristo, derramado na cruz, renovando a aliança da graça do nosso Deus conosco. O pão, o corpo do Senhor, que foi dilacerado, foi apresentado como sacrifício em nosso favor. Que possamos, ó Deus, participar da ceia, tendo essa aliança renovada. Que possamos encher o nosso coração de esperança, que o Senhor prometeu que iria voltar, nos levar para a glória, participando com Ele eternamente, na eternidade. Mas até lá, que ao participarmos da ceia, possamos relembrar do grande amor de Deus para conosco. Deus, nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um diácono, por favor, vem aqui. Ô Edgar, nos auxiliar aqui. Você que vai participar da ceia, querido. Quando os irmãos chegarem próximo a você, que você tome os elementos e aguarde para que todos nós possamos participar desse momento. Sentado
depois de haverem tomado do pão, Cristo também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Participemos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime, Deus querido. Esse momento onde nós somos enriquecidos com a Tua palavra, onde nós somos confrontados com a verdade do Senhor e onde nós somos ajudados para colocar a nossa vida nos Teus trilhos. Que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos para que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, separada para a Tua honra e para a Tua glória, que cresçamos em santidade, como aprendemos. E mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de cear com os meus irmãos. Que esse tempo também sirva para fortalecer os nossos laços, a nossa comunhão, e assim que o Senhor torne essa igreja cada dia mais forte e valente na presença do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados e queridos irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a direção e a força do Divino Espírito Santo de Deus esteja com vocês e com toda a família de Deus espalhada sobre a face da terra. Amém. Sentar, eu quero trazer alguns avisos. O primeiro aviso é que amanhã às 18 horas Projeto Ana está a todo vapor. Agora a oficina Dorcas, ela entrou em recesso, está de férias e vai voltar dia 29, né? Dia 29, a última terça-feira do mês de junho, julho, né? Tô querendo voltar, né? Isso é porque está chegando o dia das férias, estou ansioso por esse dia. Dia 29 de julho, né, estaremos retornando à oficina Dorcas. Na quinta-feira, a SAF convida todas as mulheres a participar da departamental que estará acontecendo lá na casa da nossa irmã Erilda, né, Erilda? Lá na casa da nossa irmã Erilda. O aviso já está, o endereço já está no boletim, já está no grupo da igreja. Né, se você quer ir, procure aí alguma das irmãs da SAF aí, organize, vai ser às 19 horas na casa da nossa irmã. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, né, permitindo a agenda, né, você pode retornar a essa casa que com certeza você será bem recebido, amém? Eu quero convidar você então, curvar a sua cabeça, agradecer a Deus enquanto eu chego ali à porta, para desejar a você uma boa semana. Mas antes de você ir embora, passe por ali, tem um cafezinho ali, tem não? Tem, né? Ó, Thiago, me ajuda. Passe ali, toma um chazinho, toma um cafezinho, conversa com pelo menos uns 5, 6 ali, e converse com ele ali, e depois você pode ir descansar para o dia de amanhã, tá bom?